Muito bem, então vamos começar. Esse é o quarto treino para a OBI 2023. Vamos continuar trabalhando em ordem cronológica. Chegamos no ano de 2017. Temos 3 problemas na fase 1. Eu vou resolvê-los aqui em ordem não alfabética, mas em ordem de dificuldade. O mais fácil deles é o Game 10, depois botas trocadas. E do palíndromo é o mais difícil. Os 2 primeiros eu localizei no NEPS. O de botas tem no Bcround também, mas o de palíndromo infelizmente não temos em outra plataforma senão o site oficial da OBI. Então aqui eles já estão com o modelo que praticamente eles têm seguido hoje, né? Um problema bem fácil, que eles têm expectativa que a maioria absoluta acerte, um problema intermediário e um problema mais difícil, aí já envolvendo algum assunto mais sofisticado. Então esse primeiro problema aqui do Game 10, ele começa contando um contexto que no princípio dos anos 1980 surgiram nos colégios os primeiros relógios de pulso digitais com joguinhos. Era uma febre entre os alunos e quem tinha era um muito popular na hora do recreio. Os joguinhos eram bem simples, mas muito legais. Um dos primeiros era o Game 10, no qual você controlava um avião que aparecia na parte direita do visor. Na parte esquerda aparecia um disco voador em qualquer uma das 3 posições, aleatoriamente, e lançava um míssil. O objetivo do jogador era movimentar o avião verticalmente para que ficasse na frente do disco voador, na mesma linha horizontal do lado direito, e atirar para interceptar o míssil antes que se atingisse o avião. Aí tem uma figura ilustrativa aqui dessa situação. O ponto interessante do problema é que... Acabei avançando demais. O ponto interessante do problema é o seguinte, que como o movimento do avião era feito apenas com um botão, só dava para movimentar em um sentido. Ao apertar o botão sucessivas vezes, o avião se movia na sequência de posições 1, 2, 3, e quando chegava na terceira posição, se aperta o botão, ele voltava ciclicamente para o número 1 e ia fazendo esse movimento aí cíclico entre as posições. Veja que na situação da figura, o jogador deveria apertar o botão apenas uma vez para ir da posição 1 para a posição 2 e conseguir atirar e interceptar um míssil. Nesse problema, vamos considerar que existem n posições e não apenas 3. Dado o número de posições n, a posição D, na qual o disco voador aparece, e a posição A, onde está o avião, seu programa deve computar o número mínimo de vezes que o jogador precisa apertar o botão para movimentar o avião até a mesma posição do disco voador e poder atirar. Então é uma situação bem interessante, é um pouco extensa, mas interessante, porque vem de uma aplicação real. A ideia do problema é explorar essa capacidade do avião de se movimentar aí circularmente entre as posições em um único sentido. E naturalmente o problema sempre tem solução, sempre é possível posicionar o avião na mesma linha que o míssil. A questão aqui é qual o número mínimo de movimentos que eu tenho que fazer para que isso aconteça, né? Então a entrada vai ter um número inteiro n, que é a quantidade de posições. O jogo original tinha só 3 aqui, ele abstrai para o número n, que segundo as nossas restrições pode atingir até o valor de 100 unidades, no mínimo 3, no máximo 100. E a segunda linha contém o inteiro D, que é a posição do disco voador, e a terceira linha contém o inteiro A, que é a posição do avião. Então, essa primeira entrada aqui corresponde exatamente ao cenário desenhado aqui, 3 linhas, o disco voador na posição número 2, o avião na posição número 1, então basta um movimento, foi o que ele explicou no texto. E aqui é a situação alternativa que é a mais interessante. Você tem 20 posições, o disco voador está na 8 e o avião está na 13, então... Se a gente olhar visualmente aqui, é o contrário dessa situação, que é que o avião estava acima do disco voador e na situação do problema B, o disco voador está acima. E como o avião não se movimenta de baixo para cima, mas sempre de cima para baixo até retornar, eu preciso terminar as posições para que eu volte lá para a posição número 1 e finalmente atinja o disco voador. Então, como eu estou na posição número 13, eu tenho que caminhar até a posição 20, isso vai me custar 7 movimentos. Aí depois eu vou precisar de mais 8 movimentos para chegar nessa posição 8, por isso que a saída agora são 15, 7 mais 8. Então, um problema bem interessante, não é difícil de codificar. Há 2 códigos possíveis para se escrever, vou escrever ambos aqui para a gente ver um pouco mais extenso e um pouco mais sintético. Antes de começar a escrever o código, vou começar esse primeiro problema com o código em linguagem C, dada a simplicidade do problema, a gente pode fazer em C mesmo. Vou cumprimentar aqui o Rodrigo e o Daniel. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Daniel. Sejam bem-vindos. Eu falei em C e comecei o arquivo em CPP. Vamos lá. Vamos começar a codificação de uma solução possível em linguagem C. Então vamos ler os 3 inteiros. O n, a posição do disco voador e a posição do avião. Embora eles sejam em linhas separadas, se eu fizer o scan
Botando espaço entre as marcações de %d, eu posso ler os três em uma única linha. No scanf, o espaço em branco ignora qualquer número de caracteres de espaço em branco entre as duas leituras. E por caractere de espaço em branco se entende a quebra de linha, a tabulação, o próprio espaço em branco, o backspace. Então, há uma família de caracteres que são classificados pela linguagem C como espaços em branco, e eles são devidamente ignorados. Então, esse scanf aqui é suficiente para ler minha entrada. Então, o que precisamos fazer? Temos dois cenários, que são representados pelos nossos dois casos de teste. No primeiro cenário, o avião se encontra numa posição numericamente inferior à do disco voador, e toda vez que eu aperto o botão, eu somo uma unidade na posição do avião. Então, se o avião está em posição inferior ou igual, é menor ou igual que o disco voador, a minha resposta será simplesmente a diferença entre ambos, disco voador menos avião, tá certo? Veja que o problema não veda a possibilidade do resultado ser zero, do avião já estar devidamente posicionado, aí não há necessidade de nenhum novo movimento. E no caso alternativo, que é o nosso segundo test case lá, eu preciso primeiro fazer com que o avião atinja o limite inferior da tela para que ele possa voltar para a posição número 1 e daí chegar na posição desejada. Então a gente viu que essa conta agora é o seguinte, é o que falta para chegar na base da tela, perdão, é o avião, né? O avião tem que chegar na enésima posição para poder retornar à posição número 1 e daí eu tenho que somar o tanto que ele precisa apertar para chegar no disco voador. Então veja que é uma solução até pequena, GCC menos O, prova aqui game 10. Agora foi. E vamos ver aqui os testes de entradas. 3, 2, 1, que é o primeiro teste de entrada. A resposta é 1, é a primeira parte que eu codifiquei lá do if, outra é 20, 8, 13. Eco 20, 8, 13. Isso contempla a segunda solução, que é 15. Embora ela já seja uma solução pequena, dá para fazer melhor ainda. E por que dá para fazer melhor ainda? Porque essa natureza circular do movimento do avião pode ser representada em uma única linha. E que linha é essa? É uma linha que vai se valer da aritmética dos restos, né? A aritmética modular dos restos. Então, o que eu preciso aqui agora é de saber qual é a diferença em valor absoluto que eu tenho entre ambos. Porque no primeiro cenário ali eu tinha certeza, como o A era menor ou igual que D, que a diferença era positiva. Quando eu tenho uma diferença, no segundo cenário essa diferença seria negativa. Se eu fizesse D menos A, eu teria, no meu test case aqui, ó, eu teria menos 5. E esse menos 5 nada mais seria do que o que eu tenho descontado do N para voltar na posição 15. É como se eu tivesse essa opção de movimento em ordem contrária, seriam 5 movimentos na ordem contrária. Mas fazer 5 ao contrário é a mesma coisa que caminhar 15 para frente, porque o menos 5, com essas 5 unidades que eu faria em movimento reverso, compensa com as 15 no outro sentido para totalizar os 20 movimentos possíveis. Então isso tudo pode ser sintetizado com essa expressão. Eu quero a diferença em valor absoluto entre eles, né, que é o que me interessa, ou a diferença entre eles, só que eu quero isso em relação à divisão com o resto da divisão disso pelo próprio N, que é o tamanho. Então eu sempre vou fazer agora a diferença entre o disco voador menos o avião. Quando essa diferença for positiva, é o que eu quero. Quando essa diferença for negativa, eu queria subtraí-la de N. Essa aqui é a ideia, tá certo? E aqui, como eu inverti o sinal, ela fica positiva, né? É o tanto que eu somar. Então aqui eu tinha feito duas somas aqui. Teria sido essa primeira parte mais essa. Mas o que eu quero, na verdade, é interpretar N com essa diferença de menos A mais D. Tá certo? Então essa daí seria... isso aqui é o que estava antes, né? Que era menos A mais D. E se a gente pensar em negativo, que é justamente o oposto dessa. Então eu quero manter essa distância quando for positiva e quando for negativa eu quero subtraí-la de N. Então a conta é essa, resto da divisão por N. Porque o resto da divisão por N, quando isso é positivo, isso se mantém, N dividido por N deixa resto zero. Quando essa diferença é negativa, ela vai ser sempre inferior a N, esse número negativo somado com N desconta dele, que vai dar um número positivo, cujo resto vai dar o próprio número. Então eu posso substituir essa solução apenas por isso. Quando eu executar os dois casos de teste, eu vou ter ambos resultados corretos. E essa solução eu já submeti ela anteriormente aí. É uma solução válida para o problema. Certo, pessoal? Deu para acompanhar aí as duas soluções. Uma solução mais elementar usando
a separação em dois casos, né, onde a diferença entre o disco voador e o avião seria positiva ou negativa, e uma segunda solução aí que usa de aritmética modular para sintetizar. Que fique claro que no momento da OBI, de um contest oficial, você está participando de uma maratona, você vai fazer aquela que é mais simples para o seu entendimento, que você vai fazer mais rápido e sem elaborar muito. Quando você está estudando em casa com o tempo, aí você procura entender as soluções mais compactas para você ir se familiarizando com ela ao ponto de que durante o contest seja fácil para você escrever a versão compacta. Mas se você consegue chegar aqui, mas leva mais tempo, é melhor você fazer essa daqui de 4 linhas, um pouco mais extensa, mas que você vai fazer rapidamente, sem pensar muito e sem errar, e deixar aí esse processo de compressão de código, de fazer menos linhas com o mesmo significado para um estudo um pouco mais detalhado em um segundo momento. Certo, pessoal? Deu para acompanhar esse primeiro exercício? Posso passar para o segundo exercício do contest? Se vocês puderem me dar um feedback aí pelo chat, eu agradeço. Se a solução ficou satisfatória, se deu para compreender aí a proposta de solução. Tá, excelente. Obrigado pelo feedback, Daniel. Seguiremos adiante então com o problema intermediário. Obrigado também, Rodrigo, pelo feedback. Obrigado, Isabela. O segundo problema é um problema interessante que vai bem dentro da linha da OBI, né? Não é sempre assim, mas é um template comum. Um problema fácil que você vai usar ou iteração, o via laço, você vai usar a seleção com os ifs, alguma coisa elementar da linguagem, de repente a leitura de uma matriz ou de uma string. E o problema intermediário envolve algum tipo de estrutura de dados ou ordenação. É o caso aqui. No problema das botas trocadas, a divisão de suprimentos de botas e calçados do exército comprou um grande número de pares de botas de vários tamanhos para os seus soldados. No entanto, por uma falha de empacotamento da fábrica contratada, nem todas as caixas entregues continham um par de botas correto, com 2 botas do mesmo tamanho, uma para cada pé. O sargento mandou que os recrutas retirassem todas as botas de todas as caixas para reembalá-las, dessa vez corretamente. Quando o sargento descobriu que você sabia programar, ele solicitou com a gentileza habitual que você escrevesse um programa que, dada a lista contendo a descrição de cada bota entregue, determine quantos pares corretos de botas poderão ser formados no total. Então, um problema bem interessante, já vi variantes desse problema, que não é exatamente esse, mas é exatamente o mesmo princípio. Então, a primeira linha da entrada contém o inteiro n, indicando o número de botas individuais entregues. Cada uma das n linhas seguintes descreve uma bota, contendo um número m e uma letra L, separados por um espaço em branco. M indica o número do tamanho da bota e L indica o pé da bota. Se L for o caractere D, ele indica que é uma bota para o pé direito, e se o L for igual a E, indica que é uma bota para o pé esquerdo. A saída do seu programa deve ser uma única linha contendo um único número inteiro, indicando o número total de pares corretos de botas que podem ser formados. É um problema de input razoavelmente grande, porque você pode ter o n até 10 a quarta. Esse n é um número par. Os tamanhos de botas disponíveis estão entre 30 e 60, e o L assume apenas os caracteres E ou D. Então temos aí uma situação interessante, que eu tenho agora que fazer esse pareamento entre as botas em relação ao tamanho. As botas vai formar um par se tiverem o mesmo tamanho e tiverem pés opostos. Então isso aí é uma situação que eu tenho que averiguar bem. Há várias abordagens para esse problema. Eu particularmente fiz uma baseada em ordenação, mas para vocês eu vou fazer uma outra baseada em estruturas de dados, tá? Você pode, só para vocês terem ideia, geral, com ordenação você pode guardar um vetor de pares, onde o primeiro elemento do par é o tamanho da bota e o segundo elemento é o pé da bota, se é esquerdo ou direito, dá uma ordenação, usa a função de ordenação, sorte, e depois você usa a técnica de 2 ponteiros para pegar os intervalos que têm elementos iguais. Daí pegar todas as botas 40 que tem pé esquerdo, primeiro direito, né, que ele vai pegar aqui, o D vem essa na ordem alfabética. O próximo intervalo que você vai pegar provavelmente são os 40 com pé esquerdo. Isso sendo verdadeiro, e você vê qual o menor desses dois intervalos em tamanho, é o tanto de botas que dá para fazer. E continua assim sucessivamente. Então a técnica de ordenação com 2 ponteiros. É mais natural e mais fácil de lembrar e de aplicar a técnica de fazer essa separação de botas por uma estrutura de dados. E essa estrutura de dados é o dicionário, que no C, infelizmente, tem o nome de map, né? Que hoje, com linguagens funcionais, a gente acaba confundindo. Então, o mapa do C++ é o dicionário. E agora, quando eu vou usar uma estrutura do tipo dicionário, eu tenho que pensar o que vai ser minha chave, qual é o elemento que eu vou usar para identificar um elemento, qual é a chave do meu dicionário
e o valor, o que ele vai representar. Esse meu dicionário aqui vai ser um mapa que vai ter um inteiro, que é o número da bota. E para cada bota eu quero saber quantas botas eu tenho do pé esquerdo e quantas eu tenho do pé direito. Aqui são duas alternativas. Eu posso guardar como chave já o tamanho e a natureza do pé. E a segunda alternativa é eu guardar só o tamanho e para cada um dos dois tipos eu guardo uma quantidade. Vamos fazer essa segunda abordagem aqui só para ver como é que a gente pode fazer. Então, eu quero guardar para cada tamanho duas informações, a quantidade de botas de pé esquerdo e a quantidade de botas de pé direito. Então, meu mapa vai mapear um número inteiro, meu dicionário, um número inteiro para um par de valores. Então, isso aqui vai ser, como eu estou literalmente totalizando a quantidade de cada elemento, vou chamar de histograma, que é um nome que é exatamente do que eu estou fazendo, né? Mantendo o registro de ocorrências de cada um dos tipos. Vou precisar ler na primeira... Eu comecei declarando o mapa, né? Mas deixa eu tratar da entrada primeiro. Primeiro eu tenho que ler o número n, que é a quantidade de pares que eu vou ler na entrada, e eu já vou armazená-los diretos no histograma, tá certo? Eu vou ter que fazer essa leitura n vezes, e para cada uma dessas n vezes, o que eu tenho que ler? Um número inteiro, que é o tamanho do meu pé aqui da bota, né? Que ele chamou de m, e vou ler esse char como string. Eu evito de fazer leituras como caracteres, que são leituras problemáticas. Você pode ter um caractere de espaço em branco, quebra de linha ali, você acaba lendo ele e atrapalha a sua solução toda. Então, o que eu faço é ler como string, porque essa leitura do CN aqui vai ignorar os espaços em brancos e vai pegar o caractere de fato. Depois eu extraio o primeiro caractere da string. Então, o que vai acontecer? No meu histograma, o mapa do C++ ele tem uma das poucas vantagens que ele tem em relação ao dicionário do Python, que tem um nome muito melhor, né, e tem uma interface interessante, tanto quanto aqui a do C++, é que o C++, quando você tem aquela chave não está presente, eu tentar acessá-la, ele vai inicializar ela com um construtor vazio do meu valor, né? Então, se eu tentar acessar uma chave que não tem aqui ainda, ele já constrói para mim automaticamente, e o par de inteiros ali vai começar 0, 0. Então, no meu histograma, para a bota de tamanho M, eu quero incrementar o esquerdo ou o direito, que é o pé esquerdo e o pé direito. Então, para me acessar o primeiro ou o segundo elemento do par, eu tenho que usar o membro primeiro ou segundo. Então, minha pergunta é a seguinte. Essa bota que eu estou olhando é uma bota de pé direito? Se é uma bota de pé direito, eu vou incrementar o primeiro dos dois elementos do par. Isso é arbitrário. Eu podia ter feito o esquerdo ou o direito, seu primeiro ou o segundo. É importante que eles sejam diferentes. Se não for direito é porque ele é esquerdo, então eu incremento o segundo elemento do meu dicionário. Eu vou terminar aqui fazendo o seguinte. Ó. Esse range for aqui, que é um for diferente do C++ mais recente, eu posso decompor o que eu vou ler do meu mapa. Isso aqui também é uma coisa boa de navegar nos mapas C++, que cada vez que eu itero no mapa, ele vai me dar já a chave e o valor associado. Então, eu vou ter o tamanho M e o par de valores, que é o P aqui, para cada um dos elementos no histograma. Aí eu vou imprimir o M e dizer que o M tem P, ponto primeiro, botas do tipo D e P, ponto segundo, botas do tipo E. Tá certo? Vamos fazer essa impressão aqui só para a gente acompanhar se o preenchimento do meu dicionário a partir da leitura da entrada está compatível com o que a gente espera no problema. Vou compilar o botas.cpp, enquanto ele compila, a gente copia esse exemplo número 1 aqui em um arquivo, está terminando de compilar. Ficou errado. Porque o L é string, né? Eu tenho que corrigir lá. Então, em 1, vou fazer isso. Então, se na leitura da string, o primeiro caractere, você pode pegar o front, que é o primeiro caractere da string. Outra alternativa seria botar L0, tá? Mas o método front diz exatamente isso, o primeiro caractere da string. Vamos lá compilar de novo. E vamos executar com essa entrada de número 1. Enquanto ele demora, eu vou copiar de número 2 também para a gente validar. Então, em 2. E agora vamos executar. Botas com a primeira entrada, veja, eu tenho no 40 um par direito e um par esquerdo, 41 um par esquerdo e um par direito. Exatamente o que está acontecendo. Ó. Um esquerdo e um direito do 40 e um direito e esquerdo do 41. Vamos executar com a entrada 2. Agora, do 37, eu só tenho o esquerdo, tá certo?
Do 38 tem um esquerdo e um direito, 38 esquerdo, 38 direito, tá certo? 39 tem só esquerdo e o 40 tem dois direitos. Então vejam vocês que essa construção desse histograma aqui é o fundamental para resolver o problema, porque uma vez que eu estou com um histograma adequado, está registrando corretamente pelo tamanho, a quantidade de pares, eu sei agora que para cada tamanho em particular, qual é o número máximo de botas que eu posso fazer. Nesse caso aqui, eu tenho só o esquerdo, não tenho o direito, eu não consigo fazer nenhuma bota. Aqui eu tenho um de cada, dá exatamente uma bota. Aqui eu tenho nenhum direito, um esquerdo não dá nenhuma. E aqui mesmo que eu tenha dois direitos, não tem nenhum esquerdo, não dá nenhuma. Ou seja, quem me dá a resposta é o menor dos dois números. Então, voltando lá para o meu código, a minha resposta é a quantidade total de pares corretos. E passando no meu mapa aqui, o que eu faço? A minha resposta vai ser incrementada com o menor entre os dois valores do par, entre o primeiro e o segundo. E agora eu imprimo na saída a minha resposta. Então é um código bem curto, ó, 31 linhas no total, que resolve o problema corretamente. Vamos compilar novamente aqui. Para a primeira entrada, a saída tem que ser 2. Para a segunda entrada, a saída tem que ser 1. Vamos só esperar ele terminar de compilar. E vamos lá, ó, botas em 1 dá 2, botas em 2 dá 1, exatamente. Então vocês podem ver que é uma solução correta para esse problema. Eu vou até validá-las aqui, ó, no... pegar o background aqui, eu não sei se eu estou logado já nele, senão a gente entra no NEPS. Já estou logado? Estou logado. Vamos copiar aqui o código. GCP botas. Aqui. Passar e deixar ele aqui. Eu já tinha resolvido antes, não foi exatamente com essa técnica, foi com a outra que eu falei, de ordenação. Mas essa eu acho que ela é bem razoável porque ela é curta e é uma oportunidade de a gente acostumar com o dicionário. Então o dicionário é uma estrutura de dados, é bem interessante. Opa, deu WA 100%, não foi pouco não. WA 100%. Será que eu peguei o problema correto? N-. Será que está o problema certo? Ah, é porque essa variante aqui do DURE é diferente. Tá vendo que eu tenho aqui vários casos de teste e termina com fim de arquivo. Então eu tenho que botar minha solução dentro de um laço. Então, vou fazer a alteração aqui local mesmo. Enquanto o CIN consegue ler um N válido, essa é a maneira de checar se eu não atingir fim de arquivo. O CIN, depois que ele lê o N, ele converte automaticamente para booleano baseado no EOF. Então, botando isso dentro de um laço. É porque essa versão aqui do background é que aconteceu na maratona oficial da SBC em 2011. Não é a versão da OBI. Da OBI é o mesmo problema. Veja que até o input é o mesmo. Só que não, é um caso de teste por entrada. Por isso que o meu deu WA 100% nessa primeira tentativa. Eu nem compilei, né? Confiei demais. Tomara que esteja certa a minha adaptação. Mas está aí. Deu certinho a solução. Certo, pessoal? Tranquilo? Deu para acompanhar essa ideia aí do dicionário? Então, estrutura de dados bastante flexível, bastante útil. Esse problema é uma oportunidade para você poder se familiarizar com o dicionário do C++, porque tem essa facilidade de você poder construir histogramas, né, de manter registro de os dados de uma maneira cujo acesso pode ser usado aí com uma certa tranquilidade na condição de uma possível solução de que precisa acessar rapidamente um elemento por sua chave e descobrir qual é o valor associado. Tínhamos chegado a mais de um colega nosso. Lurian, boa noite, seja muito bem-vindo. Alguém tem alguma pergunta? Ficou clara essa solução aí do problema das botas? Eu vou tornar a mostrar aqui o source para vocês. Cadê meu terminal? Aqui. Deixa eu botar aí a solução, coube aí numa tela só. Enquanto vocês se manifestam aí, estando todo mundo de acordo, podemos passar para o terceiro e último, que é o mais difícil dos três, dessa primeira fase de 2017. Tranquilo, pessoal? Posso seguir adiante? Se quiserem fazer, fiquem muito à vontade, tá? Se quiserem fazer alguma pergunta, algum aspecto aqui da escrita da solução não tiver ficado muito claro, eu tenho usado nas soluções aí uma versão de C++ um pouco mais moderna, como esse range for aqui, que às vezes confunde um pouco, então se tiver dúvida, pergunte para vocês se familiarizando. Também usei a diretiva using aqui para criar um sinônimo, ao invés de escrever par de inteiros aqui, que começa a ficar meio poluído esse monte de abre e fecha o sinal de maior e menor. Então a gente pode usar a diretiva using aqui para estabelecer um sinônimo, e onde está escrito i, leia-se par de inteiros, tá certo?
E a decomposição estruturada, quando eu uso ela no range for, aqui esse dois pontos equivale ao in do Python. Eu passo em todos os par de chaves e valores do dicionário. O primeiro elemento aqui guarda a chave, esse guarda o segundo, que é o valor. Como meu valor é um par de inteiros, ela é uma estrutura que tem acesso ao primeiro dos dois valores pelo meio do member first e second pega o segundo dos valores. Tá certo? Muito bem, vamos então para o terceiro e último problema. Aqui, ó, o Leroy fez uma boa pergunta. Eu não sei se eu tenho exatamente aqui nesse código um exemplo do que ele perguntou. Deixa eu voltar aqui e conferir. Tem. O Leroy me perguntou o seguinte. Há uma diferença entre o mais variável ou variável mais? Existe uma diferença, Lurian. O que acontece? Quando você faz um incremento antes do valor da variável, na expressão onde essa variável está sendo incrementada, o valor que vai entrar na expressão é o resultado já do acréscimo da variável. Então, quando você tem uma expressão como essa daqui, ó, deixa eu pegar aqui e inserir uma situação como essa. Imagine que eu tivesse botado a variável x é igual a mais n, mais 1. Tá certo? Então, quando eu fosse calcular esse valor do x, eu teria que primeiro incrementar o valor do n. O n vai chegar aqui zerado por causa do laço, né? Ele termina zerado lá no laço. Então, mais n daria 1 e o resultado 1 seria somado com 1 para dar 2. Então, aqui o incremento acontece antes da avaliação da expressão. Mas se eu tivesse declarado y e tivesse feito n mais 1, o n chegaria aqui igual a 0. Eu usaria o 0 na expressão, daria 0 mais 1, 1 para o valor de y, e após ter calculado o valor de y, o n incrementaria para 1. Então, a questão do incremento, onde ele ocorre, se é antes ou depois da variável, diz quando é que esse incremento vai acontecer, se é durante a avaliação da expressão, antes que a expressão seja avaliada, ou depois que a expressão foi avaliada. É exatamente a mesma sintaxe do C, tá, Daniel? A regra é idêntica para C++ e C. Isso que eu estou falando aqui para C e para C++ é exatamente a mesma regra. Quando eu uso expressões como essa aqui, é indiferente, porque como a variável está sozinha, esse valor aqui, o valor dessa atribuição, o valor desse incremento e desse outro incremento não foi atribuído a nada aqui à direita, então é indiferente, tá certo? Quando você está no laço for, que a gente costuma botar aqui a inicialização, a condição e depois tem o incremento, a maior parte dos livros didáticos usa i++, e de um tempo para cá eu tenho escrito +i. Mas aqui, de novo, é indiferente porque o i está sozinho, tá certo? O recomendado é que não se use incremento e decremento com o mais e o menos em expressões que tem outra coisa além da variável. Tanto é que algumas linguagens nem dão suporte a esse operador justamente porque ele tem esse efeito colateral que dificulta aí a avaliação da expressão. Mas em locais pontuais, como esse aqui, do incremento do for, ou quando você quer só atualizar o valor de uma variável sem atribuir esse valor para ninguém, aí são operadores bem legais porque eles são curtos, né? Eles alteram a variável, como a gente fala, em place, né? No lugar que ele acontece. Certo? Ficou tranquilo aí, Lorian, Daniel, essa questão do incremento? Então, essa regra aí é universal, serve para C++. Quando as variáveis estão isoladas é indiferente, estando presente uma expressão, aí você tem que tomar cuidado em que momento esse incremento vai acontecer. Tá certo? Sigamos então, muito bom, obrigado pela participação, Lorian. Fique à vontade para fazer novas intervenções, tá? O chat está aberto aí durante toda a nossa gravação aí para futuras intervenções. Esse é um problema interessante e com um nível de dificuldade muito bom, inclusive, para essa fase da OBI. Eu até estranhei de ter, porque é uma técnica que até então a gente não tinha usado. Então, o palíndromo é uma cadeia de caracteres. Aliás, uma cadeia de caracteres é chamada um palíndromo se a sequência de caracteres da esquerda para a direita é igual à sequência de caracteres da direita para a esquerda. Uma outra definição é que o primeiro caractere da cadeia deve ser igual ao último caractere da cadeia, o segundo igual ao penúltimo, o terceiro igual ao antepenúltimo e assim por diante. Então, a palavra que lida de frente para trás, de trás para frente, dá exatamente a mesma. Ele dá alguns exemplos aqui, as cadeias de caracteres min, axxa e ana, gana, é até difícil pronunciar, né? Ganana. São exemplos de palíndromos. Se uma cadeia não é palíndroma, ela pode ser dividida em cadeias menores que são palíndromas. Por exemplo, a cadeia AX, Y, AAX, YX pode ser dividida em 4 maneiras distintas, todas elas contendo apenas cadeias palíndromas. Ele pode separar o AA do restante, X, Y, X são palíndromos, o AA do X sozinho, Y sozinho e X sozinho. É claro, toda letra isolada, sozinha, é um palíndromo. É o palíndromo mais simples, não vazio.
E a definição de palíndromo, em geral, engloba a string vazia como palíndromo. Nesse problema não é importante, mas em alguns problemas você pode ter que considerar isso, tá? E também você pode separar os duplos As e ficar com As isolados. Então, sempre é possível dividir um string em uma sequência de palíndromos. Dada uma cadeia de caracteres, escreva um programa que determine qual é o menor número de partes que a dada cadeia deve ser dividida, de forma que todas as partes sejam palíndromas. Então, é um problema interessantíssimo porque ele é fácil de entender, mas difícil de resolver dentro das restrições impostas no problema. Vejam vocês que, como eu falei, é sempre possível, todo caractere individual é um palíndromo, mas pode ser que tenha combinações mais curtas. Nesse problema eu fiz aqui com 5 partes, ele fez, né? Essa com 3 partes, essa com 4 partes e essa somente com 2. Então, para essa cadeia em particular, eu não sei se ela está na entrada, não está, mas seria a resposta 2. Então, a primeira linha da entrada contém o inteiro n, que indica o número de caracteres da cadeia, e a segunda linha contém a cadeia de caracteres compostas pelas letras minúsculas de A a Z, sem espaço em branco. E a saída deve ser uma única linha contendo um número inteiro, o menor número de partes que a cadeia da entrada deve ser dividida de forma que todas as partes sejam palíndromos. As restrições que o n vai só até 2000, de 1 a 2000, e esse 2000 é um valor alto pela natureza do problema, vocês vão ver. E a cadeia contém apenas letras minúsculas não acentuadas, então as 26 letras do alfabeto sem acentos, de A a Z. E aqui é um caso de problema da OBI que você tem uma divisão de pontuação. Um conjunto de casos de teste que não diz exatamente quantos, mas tem um conjunto que vale 20 pontos se o n for menor ou igual que 8. Para n até 300, você soma 40 pontos. E você só ganha os 100 pontos da questão se você for capaz de resolver para n até 2000. Então, isso é interessante que você pode usar diferentes abordagens que continuam valendo. Então, quais são as abordagens ali para a gente fazer as soluções de 8 pontos, 300 pontos e o de 2.000 pontos? A gente tem aqui 20 e poucos minutos, talvez eu consiga fazer as três, né? Vamos começar a fazer aqui. Então, vamos pegar aqui palíndromo.cpp. Então, vamos começar para a primeira solução possível. E quando vocês se depararem lá na OBI com um problema que tem essa pontuação parcial e você não consiga resolver ele para 100 pontos, não deixe de tentar pegar aí o máximo de pontos que você conseguir. Porque às vezes esses 20 pontos que você vai fazer resolvendo o caso até 8 é o suficiente para você ser classificado ali para a próxima fase, em detrimento de alguém que não tentou fazer. Então, tente sempre, claro, fazer os 100 pontos, mas quando não for possível, tente fazer isso. Então, a solução de 20 pontos que contempla até o n igual a 8, é a gente fazer uma separação dessa string. Se a string tem até 8 caracteres, a gente pode pensar em separar elas pegando os diferentes pontos, as diferentes partições aí do 8, né? Como é que eu posso separar o 8 em diferentes partes, fazer todas essas separações, e em cada separação dessa eu vou ver se ela é um palíndromo ou não, e depender se essa condição for satisfeita, eu vejo quantas partes elas foram divididas, e daí eu atualizo minha resposta até achar a partição de tamanho mínimo. E é engraçado que, embora o n seja pequeno, escrever esse código que separa ele em todos os possíveis cenários de separação possíveis, acaba sendo um código difícil de escrever. Não é muito fácil de escrever, porque eu tenho que identificar onde é que vão estar essas partes, essas separações, né? Então, uma maneira de fazer isso, não sei se vocês conseguem visualizar, eu estou sem como escrever aqui, eu vou ver se eu arrumo nos próximos encontros uma maneira de projetar aqui um quadro digital. Mas qual é a ideia? Se eu pegar um número de 8 bits, esse número de 8 bits pode me dar uma separação possível, né? Talvez, deixa eu ver se essa é a melhor maneira de fazer pela máscara binária. Que eu tenho que marcar os pontos onde é que eu vou separar. Eu vou pegar todos. Pode ser. É uma maneira possível. Como eu falei, é um código até mais difícil de escrever do que o segundo de 40 pontos, né? Mas qual seria a ideia? Você vai ler o inteiro n, vai ler a sua string s, que é a string aqui, e o que eu vou fazer só para vocês visualizarem? Eu vou mostrar como é que seriam essas quebras. Aqui eu tenho uma entrada aqui com 3 e com 6, vai dar para a gente testar. O que a gente faz? A gente escreve uma máscara binária que vai
Vai começar no i igual a 0, i menor que 1 shift n, isso é igual a 2 elevado a n, que vai pegar todos os números que tem n bits de tamanho, e mais. E o que eu vou fazer? Para cada máscara dessa, eu vou fazer o seguinte. O ponto L é o ponto que vai começar lá no 0, e eu vou avançar até o R, tá certo? Enquanto o L é menor que o número de bits, que é o tamanho da string, eu tenho os bits de uma string tamanho 3, 0, 2 e 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual o tamanho do próximo pedaço que eu vou pegar. Eu começo um R na mesma posição que L e vou fazer o seguinte. Aliás, eu vou pegar o L mais 1. É isso? Deixa eu só pensar que é a melhor maneira de escrever isso. Eu quero pegar... Quando achar o próximo 1, até eu achar o 1, eu tenho que parar. Essa solução eu escrevi antes. Vamos ver se... Talvez eu tenha que pegar L mais 1. Tem que pegar pelo menos um caractere em cada partição. Ou não necessariamente. Tem que ser pelo menos um. R mais 1. Então, o que eu vou fazer? E, enquanto o R for menor que N e o caractere que ocupa a posição R for igual, o bit que ocupa R é a R posição, então eu vou na minha máscara, vou chamar de I não, porque esse laço particular aqui não é um índice, é uma máscara binária. Se o R bit estiver ligado, e máscara e Shift R, se essa máscara aqui estiver desligado, aí eu incremento o R. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o pedaço que eu extraí, ele vai ser s.substring com começo no L e de tamanho R menos L. Esse é o tanto de caracteres que eu peguei, começando naquele índice. Novo pedaço. Para vocês verem exatamente o que está acontecendo. E eu faço o L avançar para o R, que vai ser o início de uma nova string. Então, o que acontece? No padrão binário de um número, começando do bit menos significativo até o mais significativo, o que eu faço? Eu pego, quando eu achar 1, eu paro, pego todos os caracteres até ali e avanço. Se tiver zeros, é como se tivesse um pedaço maior. Como aqui eu vou ter todas as combinações de 0 e 1 possíveis, eu vou ter todas as possíveis partições. Então, vou pegar aqui a string de tamanho 3, para vocês verem que 2 elevado à terceira é 8, dá para a gente ver todos os cenários. E todas as partições possíveis. Que feitas as partições, depois eu tenho que rodar a rotina para ver se é palíndromo. Então vamos lá. Palíndromo. Eu esqueci de imprimir a máscara. Eu podia ter botado isso aqui, deixa eu imprimir a máscara primeiro. Tem que separar os blocos de partições. A máscara aqui vai ser igual a máscara. E eu vou fazer uma coisa só para depurar aqui, depois eu tiro. Eu vou botar um bit set de tamanho... São 3 bits, né? BS. Aí eu pego aqui bs.set mask .toString. Aqui a gente consegue ver a versão binária da máscara, que vai ficar mais claro o que está acontecendo. Vou compilar de novo. Então, o bit7 eu estou usando aqui só para poder gerar uma representação já em base 2 do número que eu estou trabalhando. Vamos executar aqui palíndromos, usando a entrada 1. Opa, primeira máscara. Porque a máscara não está carregando corretamente. Aqui um Shift N, mais máscara. Ele está pegando a posição que está extrapolando o 2/8 a 3 bits, mas a máscara não está incrementando corretamente não. Por que não? Um Shift N,
o n é igual a 3. Deixa eu só imprimir a máscara aqui, dar o continue para ver se ele está passando pelo menos e passar em todos os valores corretos. Ele está reclamando do bit 7. Deixa o bit 7 aí dentro para ele reiniciar corretamente. É alguma bobeira que eu escrevi aqui. Porque eu quero passar em todos os números com até 3 bits, então tem que ser de 0 a 7. Tá, a máscara está andando só no bit mais significativo. Ué, mas que coisa mais maluca. Não faz sentido. E continue. Se algum de vocês vê onde é que eu estou fazendo bobagem aqui no código, me avisem, por favor. Quando ele vai falando e vai escrevendo, às vezes passa uma besteirinha. Aí, tá indo os números de 1 até 7. Talvez seja o método que eu estou usando no bit 7 aqui. Deixa eu começar o valor já no construtor. Talvez não seja o 7 para botar o valor. O problema não é a máscara em si, que ela de fato está incrementando corretamente. Seja o método que eu usei. Eu sei que no construtor dá certo. Talvez o 7 deve ser com algum outro nome para acertar o valor inteiro. Depois eu procuro. Agora deu certo, tá vendo? Foi o método que eu estava usando para acertar os bits, estava errado. Então vejam vocês que a máscara vai passar todos os bits zerados, o bit 1 ligado, que é o número 1, o número 2 tem o segundo bit ligado, os demais desligados, o 3 tem os dois primeiros ligados, o 4 só o último, o 5, o 6 e o 7. Então para cada um deles, agora eu vou liberar aqui agora, a gente vai construir a decomposição da string original. Lembrando vocês que a string original da input 1 é AXA. Então vamos compilar de novo para tirar aquele continue lá que estava evitando de mostrar as strings e agora vai dar para ver. Agora, colar isso aqui com o método more. Tá aí, ó. Aqui ele não acha o 1, então ele pega todos os 3. Agora para o 1, ele está parando aqui na posição. O L tinha que parar na. O L tem que parar na posição R. Será que eu estou deixando de inicializar o L? Não, está aqui. O R vai parar quando o segundo bit estiver ligado. Deixa eu imprimir o LR aqui que tem alguma coisa. Ele pegou todas as que eu queria, mas essa em particular aqui eu estou incomodado porque ela não deveria ter essa cara. Mas se vocês já observarem lá, já tem todas as partições possíveis. A palavra inteira, o A separado do XA, o AX separado do A e todas as letras separadas. Você vê que tem até mais do que eu precisava. Tem aí todas elas. Eu só não muito investigado que eu fiz alguma coisa que naquela máscara do 1 ali. Aqui é o L de G igual a 3. Máscara 00. Máscara 01. O L foi até o 3. Não deveria ter ido até o 3. Eu acho que foi a interpretação da máscara binária que eu fiz. Que essa aqui pegou o 0 até o 1. E pegou o final, do 1 até o 3. Então pegou a substring tamanho 1. 1 menos 0 dá 3. 3 menos 1 deu 2. E decompôs. Do jeito que eu estou fazendo aqui, a gente sempre vai ter mais do que é o necessário. Que eu estou extrapolando pelo número de subset, então não vai dar problema. Então qual vai ser a ideia? A substring que eu quero é essa daqui, ó. Que eu estou imprimindo para a gente ver. Isso aqui vai ser... Cada bit set vai gerar uma partição. Cada partição dessa vai ter uma certa quantidade de palavras. E eu vou ter aqui um bool, ok, que vai ser igual a princípio verdade. E o que eu vou fazer agora? Ok, end igual, é palíndromo, essa substring. Então eu verifico se essa substring é um palíndromo. Método que verifica se é palíndromo, eu tenho várias maneiras de fazer. Vou fazer a mais básica de todas, que a gente não vai aproveitar essa solução mesmo. É fazer o seguinte, eu passo
em todos os caracteres de s.size, n igual a s.size, vou escrever isso duas vezes, igual a n mais i, e eu tenho que se o si for diferente do s n menos 1 menos i, você retorna falso, não é palíndromo, e se houver sempre essa coincidência, você retorna true. Vocês já devem ter visto uma otimização que eu só preciso ir até n sobre 2, né? Eu não fiz isso agora porque a gente vai descartar isso tudo daqui a pouco, mas a ideia é essa. Eu verifico todas as palavras daquela partição. Então, dentro de uma máscara, ela me gera uma partição. Todos os subtermos da partição têm que ser palíndromos. Se isso for verdade, se todos forem palíndromos, então a resposta vai ser o menor entre a resposta e a quantidade de palavras que eu gerei nessa partição, né? Então, quantas palavras eu tenho? Não. Aqui, toda vez que eu tiver uma nova palavra, eu incremento aqui, ó. Tem uma nova palavra, verifiquei, ela é palíndroma, excelente. Então, a resposta é menor entre elas e as palavras que eu vi. E a resposta aqui fora tem que ser inicializada com um número absurdo de grande. Como esse tem tamanho n, se eu não consigo nem fazer n mais uma partições. Então, já é um número grande o suficiente para a resposta atualizar aqui. E no final, eu imprimir a resposta. Então, essa solução passa para n igual a 8, é uma solução de força bruta. Como eu falei para vocês, estranhamente ela é até mais chata de escrever que as outras soluções que passam nos casos maiores. Mas a ideia é que você está realmente verificando todos os cenários possíveis e dentro desses cenários possíveis, escolhe o melhor deles. Então veja que o palíndromo agora para a entrada 1 deu 1 e para a entrada 2 eu acho que eu não copiei ela ainda. Entrada 2, não copiei ainda, está do problema anterior. Vamos copiar a 2 aqui que vai até 6. A 10 eu nem vou testar porque vai ficar lento aqui, vai travar o computador. Acho que 10 ainda passa, mas melhor não arriscar. E com a gravação que ele fica mais lento, então o caso aqui, o 6 deu 4. Então vejam vocês que produz corretamente. Se eu mandasse um site da UPI, eu ganharia 20 pontos. Eu particularmente não achei essa solução muito fácil, eu acho que vocês também não devem ter gostado muito dela, né? Essas representações binárias, mas eu espero que vocês tenham entendido a ideia, que o padrão binário me gera uma partição, até que com excesso, como a gente viu, eu teria que pensar um pouco mais para fazer partições mais inteligentes. Mas a ideia é que eu teria que avaliar todas as possíveis partições e faria 40 pontos. Para fazer para n igual a 300, aí eu posso então fazer uma solução aqui que é perto de uma solução cúbica. Vai ficar apertado, mas passa. E qual é a solução cúbica aqui da... fazer essa questão de forma interativa para gerar todas as posições. O que acontece? Essa forma aqui que eu fiz não deixa de ser iterativa, né? Tem diferença em interativa e iterativa, né? Porque eu não usei de recursão, né? Talvez, para fazer essas partições aqui, como eu falei, teria que pensar um pouco mais, que a gente tem que pensar nos diferentes cenários onde é que eu posso inserir uma quebra de partição ali, né? Para fazer elas objetivamente de uma maneira mais eficaz do que eu fiz aqui. Mas daria para fazer também de uma maneira recursiva, que talvez aí fica até mais interessante. Que na recursiva você mostra o ponto inicial e fala que eu quero pegar um ou mais a partir daqui, pega aquela substring e fala, agora eu quero recursivalmente continuar com o meu novo início a partir daqui. Aí eu acho que fica até mais interessante, até mais curto e dispensa as máscaras binárias, tá? Mas essa daqui já é iterativa no sentido que ela é baseada em laços, né? Não em recursão. Tá certo, Liliana? Não sei se era exatamente isso que você tinha me perguntado. Mas é uma boa tarefa até para depois se pensar como faz. Como eu gero todas as partições possíveis ali de uma string, né? Em subpartições e em substrings, né? Não em subconjuntos. Por isso que eu estou extrapolando que eu pego mais do que é preciso, né? Não em subsequências, não são subsequências, eu estou pegando em subconjuntos, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui agora? A ideia é que esse problema, para você gerar essas partições, além de ter para gerar as partições, é você verificar de forma eficiente. Sem bitmasks? Tem sim, é isso que eu falei. Se eu usasse de recursão, eu dispensaria a bitmask. Deixa eu fazer aqui, até porque é legal esse problema, a gente pensar nessas subtarefas que são igualmente interessantes. Então, o que vai acontecer? Eu pego para gerar as partições, então eu tenho uma string S, o ponto de início que eu vou estar, o ponto a partir do qual eu vou estar particionando, e
seria... Deixa eu ver aqui qual é a melhor maneira de fazer. Eu posso... O vector de string, que são as palavras. Então, o que vai acontecer? Eu vou, a partir daquela posição inicial, eu vou gerar todas as possíveis partições e continuar avaliando. Em algum momento... Deixa eu trocar só o tipo disso aqui para o compilador não reclamar. E vou pegar também o tamanho total. Se bem que o tamanho da string já está na própria string, né? Se eu já avaliei toda a string, aí eu vou, para cada palavra, vou botar booleano aqui. Para cada palavra nas palavras, se não é palíndromo, eu estou fazendo corner case, o caso base primeiro, mas você já vai entender no caso geral. Aí eu retorno falso. Caso contrário, essa partição é uma partição boa. Aliás, em vez de retornar o booleano, eu vou retornar quantas palavras tinha naquela partição. Eu retorno -1 para dizer que não deu certo. E aqui eu tenho o outros.size, que é uma partição boa de tamanho tal. Caso contrário, aí vem a parte da gerar as partições sem o bitmask, Juliano, que você estava me perguntando. O que eu vou fazer aqui? Ó? Para o size t, j, que é igual a... Eu boto até size, que é igual a 1... Bota j, que é o índice, que é mais fácil pensar. Pôs mais 1, j menor que s.size, mais j. Então, o que eu vou fazer? A partir da posição, eu vou fazer o j variar em todos os caracteres a partir do próximo até o j ser exatamente igual ao size, que eu vou pegar um a mais, né? Ou não, botar menor igual que o size aqui, que é uma melhor prática, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou acrescentar a palavra que eu vou gerar a partir daqui, é a substring de S, que começa na posição pos, e tem tamanho j menos pos mais 1, tá certo? Então, é o índice que começa, o índice que termina. Essa palavra vai para o meu vetor de palavras, em placeback, copio ela lá no final do meu vetor de palavras, e quando eu terminar, chamo recursivamente a função de partições. Então, a minha resposta, eu chamo partições, chamo ele aqui com o S agora variando do J mais 1, até o J eu já fui, peguei todos, são entre o S e o J, o J tem que começar aqui agora no pulse. Quase que eu deixei aqui menor, tem que começar no pulse. Então, eu já avaliei até o J, eu peguei todos até o J, então eu vou do J mais 1, perdão, mantenho o S, J mais 1 e palavras. E quando eu terminar de fazer isso, eu tenho que tirar essa palavra do final, para aproveitar a mesma área de memória. Para não fazer vários vetores, a técnica é essa. Você coloca, faz recursivamente até você chegar no ponto que ele está... Já avaliei todos, aí quando eu tiver avaliado todos, eu retorno aqui a resposta aqui vai ser s.size mais 1, e aqui eu atualizo a minha resposta. A resposta é menor entre a resposta e o retorno dessa função. Aí eu posso retornar. Então não sei se ficou melhor para você ou ficou pior, mas aqui que eu faço é isso. Eu começo na string, a chamada seria a string, posição 0, e um vetor de string vazios. De string vazio, né? Então, quando você terminar de decompor ele todo, você cai aqui e avalia. Se você vai retornar -1, na verdade que nem é bom retornar -1. É melhor retornar um valor inválido, que é o s.size mais 1. Ou você retorna o número de partições que você conseguiu. Caso contrário, você continua particionando, pegando a partir daquela posição, você vai avançando o caractere e marca onde é que você quer copiar a substring, bota no seu vetor de palavras e continua o processo de partição daquela posição que você terminou, mais uma, que eventualmente você vai atingir essa condição aqui que vai avaliar se é uma partição boa ou não. Se for boa, você dá o tamanho, se for ruim, você dá um tamanho maior do que seria razoável. Então você trocaria toda essa parte aqui que eu fiz, toda essa situação aqui seria o seguinte: minha resposta seria simplesmente a chamada daquela função. E seria partitions, todas as partições da string S, começando no índice 0,
E aqui o vetor de words, que eu vou declarar ele aqui agora, o vetor de string words. Então, isso aí seria a solução recursiva. Não sei se melhorou ou piorou, Juliana, me dá seu feedback aí no chat sobre essa partição sem uso de máscaras binárias. Eu, particularmente, acho que você pode ter tido mais facilidade com essa, justamente que não tem essa manipulação binária, né? Mas tem o aspecto da recursão, né? Que quando a gente faz recursão, às vezes parece que não está acontecendo nada. Ah, melhorou? Excelente. Então, é uma maneira de você fazer. A vantagem daqui da recursão, além do entendimento, é que aqui eu não estou fazendo partições duplicadas. Todas que eu estou fazendo aqui são únicas, tá certo? No sentido que, do ponto de início, a partir do ponto de início eu vou avaliando, mas aqui, em algum momento, pode ter, por conta da natureza desse problema, de eu acabar caindo na mesma partição, embora eu tenha feito ela em momentos diferentes, né? De ponto de partida diferentes, né? Em algum momento, esses pontos de partida eles são subproblemas de um problema maior, pode ter essa superposição, mas eu acho que ficou pelo menos mais fácil de acompanhar. Chegamos às 20 horas, infelizmente eu achei que ia dar tempo de fazer tudo, não deu, mas eu continuo. Na semana que vem eu vou saltar a solução de 300, de n igual a 300 e vou para de 2000 direto, e a gente vai construir em cima disso daqui. O problema, eu já deixo aí para vocês pensarem, é que se eu quero checar se um string é palíndromo, a complexidade dessa solução, mesmo que eu bote n sobre 2 aqui, é proporcional ao tamanho do palíndromo. Então, se eu quiser checar toda hora se a string é palíndromo, você começa a me cobrar um preço. Então, todas as substrings de uma string de tamanho n, eu tenho um total de substrings distintas que é proporcional ao quadrado do tamanho. E se eu tiver que olhar cada uma em proporcional ao tamanho da string, eu acabo com o algoritmo cúbico. E o algoritmo cúbico vai ser possível para 300, apertado, mas não é para 2000. Então, a solução cúbica que eu vou saltar é essa, é de você continuar usando essa função para identificar palíndromo, mas que é uma função cara. E você pode perguntar, olha, mas não tem outro jeito de eu saber que um string é palíndromo se eu não olhar todos os seus caracteres, ou pelo menos a metade deles. E você está correto em pensar assim. Eu vou explorar não o fato de uma string em particular necessitar olhar todos, mas como são todas substrings de uma mesma string, eu vou pegar e explorar essa estrutura dela para conseguir montar uma tabela que vai me permitir responder agora para qualquer substring da string se ela é ou não é palíndromo em complexidade constante. O que é muito interessante, né? Porque como todas essas strings guardam essa relação em si, de serem todas elas substrings de uma mesma string mãe maior, aí eu exploro isso através de um algoritmo de programação dinâmica que vai me dar a primeira solução, a primeira parte da solução desse problema. Só que só isso não é suficiente, eu preciso também descobrir onde eu posso fazer a partição de forma mais eficiente. Aqui, nessa rotina recursiva que eu escrevi agora, eu particiono independente de saber se a partição que eu gerei, essa palavra aqui, é ou não palíndromo. Eu podia ter checado aqui. Se ela não fosse palíndromo, já não fazer essa partição. Aí, não fazendo essa partição aqui, quando ela não for palíndroma, aí eu já consigo fazer aquela solução de 400 pontos. Mas ainda não passa na de 2000. Para a de 2000 eu preciso também aproveitar esse retrabalho que eventualmente eu venha fazer aqui. Aí eu consigo a solução fechada. Se vocês tiverem curiosidade, a solução já está no repositório aqui do GitHub. Se vocês quiserem ver ela de antemão. E se quiserem esperar a semana que vem, a gente faz junto. Eu tinha até separado um problema aqui. Acho que foi o Vitor que me pediu semana passada. O problema dos interruptores. Eu já fiz o problema também. Já estava preparado para mostrar para vocês. Mas é um problema também um pouquinho mais comprido. Vamos ter que deixar ele para um segundo momento. A gente faz também na semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer a de 2018, que são só 3 problemas. Aí, fazendo a de 3 problemas aqui, a gente pega um desses grandes e faz também. Eu acelero ali um pouco mais os mais fáceis, para que a gente tenha tempo para fazer esses problemas mais sofisticados, que é importante que mesmo que vocês ainda não entendam todas as técnicas na íntegra agora, só de ter entendido ali de repente como fazer essa partição pode ser útil já nessa primeira fase desse ano, que não seja para fazer o problema na íntegra, mas para você pegar aí 20, 40 pontos de uma questão de 100 e continuar aí avançando nas fases posteriores. A ideia é que, finalizada a fase 1, eu continuo com vocês para a gente se preparar para a fase 2 e finalmente para a fase 3, tá certo? Vou agradecer uma vez mais a presença de todos vocês. Muito obrigado, Isabela, Rodrigo, Daniel e Lurian, por estarem aqui presentes. Vou terminar essa gravação daqui a pouco, editá-la e botar lá no YouTube. Temos as gravações dos nossos últimos 3 encontros. Esse é o quarto, se eu não perdi as contas. É o quarto e o quinto.
E estamos se aproximando da prova, né? Quem não fez, por favor, faça logo a sua solicitação de matrícula. O formulário da FJ já está disponível. A Isabela, conversei com ela mais cedo agora, ela está lá no Darcy Ribeiro, ela pode orientar quem for do Darcy Ribeiro, onde está o link, com quem vocês têm que conversar, para que a gente possa fazer a prova, que vai acontecer agora daqui 2 semanas, se eu não estou muito enganado. Estamos na semana de 15, né? Fim de semana sábado é 20, exatamente, 27. Daqui 15 dias a gente faz a prova, então temos mais 2 encontros, tá? Vamos fazer 18 e 19. Aí, no final da semana, entre 1 e 3, temos a prova da primeira fase e vou ficar muito satisfeito de ver vocês todos classificados para a fase 2, tá bem? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Nos vemos então na próxima segunda-feira, trabalhando com os problemas de 2018 e esses 2 que ficaram pendentes hoje, tá bem? Muito obrigado, pessoal, uma boa noite e até lá.